Boa tarde, bem-vindos ao Alt Cine Geekers. Eu, João Vitor de Carvalho Vicente, meu amigo André Vasques, nós somos dois autistas e nós falamos sobre o cinema, a cultura pop, a nerdice, a cultura geek. No momento o André não está aqui porque ele ainda não conseguiu ver o filme para fazer a avaliação dele, então eu vou fazer a avaliação do filme The Batman sem spoilers. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que você assine o canal aqui embaixo. Também, por favor, curta o vídeo para que nós possamos continuar crescendo e oferecendo mais conteúdo. Vamos lá? The Batman, o filme protagonizado por Robert Pattinson, o vampirão do Crepúsculo, ele fazendo o seu papel como Homem-Morcego. O filme é dirigido pelo Matt Reeves, o diretor de Planeta dos Macacos 2 e 3. Ele é também roteirizado pelo Matt Reeves e pelo Peter Craig, que roteirizou filmes como Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1 e Parte 2. Nesse filme, você que estava esperando uma história do Batman, o Batman detetive, a gente finalmente tem esse filme que explora esse lado do Batman. É um filme noir, um filme com uma aparência totalmente focada nessa questão da investigação, nessa questão da cinematografia da cidade e de trabalhar toda essa questão da corrupção que permeia Gotham. No filme, a gente tem essa história do Charada, que ele é um serial killer e ele está matando pessoas do sistema de justiça de Gotham que são corruptas. E o Batman ele vai seguindo essas pistas para tentar achar o Charada e tentar descobrir toda essa grande trama que o Charada conhece, essa corrupção que existe dentro da cidade de Gotham. O filme, eu posso dizer que ele não é perfeito, mas ele beira a perfeição. Todo o filme, ele se propõe a fazer muito bem tudo o que ele faz. Tanto as cenas de ação, que são poucas, mas obviamente elas estão em segundo plano porque a história da investigação é o que está em primeiro plano. E a gente tem um trabalho muito bem feito dos personagens, cada um tem o seu tempo de tela, cada um tem a sua determinada trama e cada um tem uma contribuição para o andamento da história. Eu gosto muito de como eles trabalham o Batman como esse cara muito inteligente, tanto que no começo do filme ele já começa a mostrar suas capacidades como detetive. O Charada deixa códigos que ele sabe que só alguém como o Batman, com a inteligência dele, vai conseguir desvendar. E aí a gente tem lá uma cena do Alfred, e o Alfred vai mexer no código do Charada, e aí eu já pensei, nossa, o Alfred é que vai ser o Lucius Fox da vez, ele é que vai ser o grande experiente do Batman, enquanto o Batman é só soco. Não é assim. O Alfred mexe em algumas coisas, mas o Batman fala, peraí, mexe nisso aqui. E aí o Alfred, por quê? Aí ele, ai, caramba, é isso mesmo. Então, ele descobre várias coisas, ele decifra todas as charadas, todos os códigos. O interessante é que o personagem do Batman ainda não está pronto. O personagem do Batman é o personagem que usa o medo como uma ferramenta, mas ele ainda não é esse atleta de parkour, esse ninja que some, ele apanha pra caramba no filme. A armadura dele, eu gosto da armadura, como eles trabalham, que é uma armadura bem pesada, tanto que o Robert Pattinson ainda tá magro, só que se ele ficasse mais musculoso, aquela armadura ia parecer um inchaço, porque a maior parte do volume físico tá na armadura, e a gente vê ali, a gente finalmente entende por que o Batman não é um Homem de Ferro. Um cara com todo esse dinheiro, ele podia ter uma armadura tecnológica do tipo Tony Stark, em forma de morcego, mas não. O Batman é um cara que ele preza por poder ser pé no chão, e poder fazer o trabalho lá de detetive. E a armadura dele não é... o traje dele não é apenas para impor medo. O traje dele tem as suas pequenas bugigangas. E eu gosto desse primeiro traje, como ele é trabalhado. Eu gosto do símbolo, que o símbolo ele é retrátil, é bem da hora também. E você tem essa questão do Batman trabalhando como o agente das sombras. E é o ano 2 do Batman, e o Batman meio que ele ajuda a polícia de Gotham com a ajuda do tenente Jim Gordon. Porque ele e o Gordon
são meio que parceiros. O Gordon é o cara que chama ele pra toda a questão lá. Aliás, eu gostei muito do Gordon. A relação dele com o Gordon, uma relação de respeito, os dois investigam juntos, os dois vão atrás do mistério juntos, os dois vão procurar as pistas juntos, os dois eles se ajudam, eles combinam. Eu gosto bastante do jeito que eles trabalharam a relação do Batman e do Gordon nesse filme. É uma das relações de personagem bem feitas, assim como a relação do Batman com o Alfred e a relação do Batman com a Mulher Gato. A relação dele com a Selina, a gente tem aquela tensão sexual, aquela relação que a gente entende o porquê dos dois se apaixonarem um pelo outro. Tanto que a Selina, a Mulher Gato, ela não chega a ser uma vilã. Ela é uma personagem ali que está na marginalidade em busca dos seus próprios objetivos. E ela tem uma história pessoal aí também que é muito forte, é muito interessante. Pontos para eles terem feito essa coisa, mostrar a Selina não apenas como essa ladra, essa garota atrevida, mas também essa pessoa que tem essa parte dramática dela. E o Alfred do Andy Serkis, tem uma cena impessoal que é maravilhosa. O Andy Serkis se emociona, ele chora. É uma das melhores relações que a gente já viu do Alfred com Bruce Wayne no cinema. Essa coisa do Bruce Wayne não valorizar o Alfred como um pai, ele meio que tratar o Alfred como se não se importasse por ele ser um cara muito... por esse Bruce Wayne ser um cara muito apático, mas no final das contas ele se importa assim com o Alfred. E é a relação que os dois têm, que muitas vezes é uma relação que tem um morde, o assopra, tem esse cinismo. Então é uma coisa muito bem trabalhada. Falando dos critérios técnicos do filme. Tecnicamente o filme é lindo. O filme tem critérios técnicos que, primeiro eu vou abordar a câmera que o Matt Reeves usa, a fotografia que ele usa. Tem vários momentos de câmera subjetiva, como por exemplo, tá no trailer, então não é spoiler, aquela câmera de ponta cabeça depois da cena da perseguição do Batmóvel, que o Pinguim tá lá de ponta cabeça vendo o Batman se aproximando, mas tem outras cenas que mostram câmera subjetiva, que é, por exemplo, o Batman e o Charada, eles estão espionando pessoas, o Charada está espionando a sua vítima, as suas vítimas pelo binóculo, e você vê o Charada, ele inalando a respiração do Charada por dentro da máscara, e você sente uma angústia. Eu acho que o trabalho de câmera do Matt Reeves nesse filme, ele justamente mexe com a sua angústia, porque tem cenas, por exemplo, como o filme é PG-13, então ele não pode ter uma violência muito explícita. Então eles mostram, por exemplo, as cenas dos assassinatos do Charada, os mais brutais, elas são cenas assim que ficam em desfoque ou em distância, e a gente só ouve o som. Tem uma cena que é um assassinato brutal, não do Charada, mas é um assassinato brutal, que a gente ouve, que a gente vê só pelo áudio. A gente não vê a cena, mas a gente ouve o áudio da cena, e mano, é de mexer com a gente, é de deixar a gente angustiado, de mexer com a ansiedade. A cena da perseguição do Batmóvel, o Matt Reeves usa uma câmera embutida no carro. Recentemente, numa entrevista, ele falou que ele queria que fosse baseado assim, que ele se inspirou em cenas de perseguição de filmes como Bullet e Operação França. Então, ele queria que fosse mesmo uma cena com o carro bem próximo, com a câmera próxima do carro, acompanhando o carro. Tanto que a cena, no final da cena, você vê ali que eles pegam bem a câmera próxima do Batman, do Pinguim. E o Matt Reeves, ele também falou que ele visualizou antes a cena em realidade virtual. É bem interessante. Eu tive minhas ressalvas com relação a essa cena, porque eu queria ter visto uma câmera mais aberta, eu queria ter visto o carro se movendo lá no meio da rodovia. Mas eu entendo o trabalho do Matt Reeves, porque ele faz essa câmera opressora, essa câmera que chega muito perto de você. Então ele faz essa câmera que acompanha o carro, então você não tem uma visão muito grande de toda... A gente não vê the bigger picture, como fala o Charada. A gente não vê o todo, a gente vê uma coisa bem
ali para mexer com a sua angústia, para você ficar acompanhando lá um momento bem de perto. É um filme que mexe bastante com essa sensação de angústia. A ambientação de Gotham também é muito bem feita. Eu gosto bastante como eles trabalham a Gotham, eles criam lá uma praça principal lá da Gotham, tipo, tem a praça principal da Gotham do Tim Burton, onde ficava a árvore de Natal. Ali tem uma praça principal ali naquela Gotham também, que é tipo uma Times Square de Nova York, mas é sempre toda suja. E a gente tem justamente essa estética de filme sombrio, de filme de detetive, de filme no ar, que tá sempre chovendo em Gotham, Gotham tá sempre suja, e ela tá sempre iluminada com luz azul, são tons de luzes frias, alguns tons são de luzes quentes, mas eles trabalham bastante a questão das luzes frias para mostrar essa Gotham escura, essa Gotham que é uma Gotham dos dias de hoje, é uma Gotham com toda essa questão de celular, mas a gente sente ali a estética dos filmes antigos. Não precisa ser necessariamente ambientado nos anos 30, 40, 50 para você sentir essa estética. Ela funciona no filme, mesmo a gente sabendo que se trata de um filme moderno que se passa nos dias de hoje. Pontos ao Matt Reeves pelo realismo da trama, porque a gente pensa nos filmes do Batman do Nolan e a gente fica óbvio durante o filme que o Matt Reeves bebe bastante da fonte do Nolan. Mas eu acho que ele fez o realismo ainda melhor que o Nolan. Que o Batman do Christian Bale, como eu já dizia, ele era um Batman já estabelecido desde o começo, com umas tecnologias cabulosas. E esse Batman não, esse Batman é bem pé no chão mesmo. Ele tem... É bem da hora que a gente lembra dos Incríveis, que a Edna Moda fala, nada de capa! E no caso, os Incríveis, ele fala essa discussão da capa, e o Batman, ele tem essa capa grossa dele, que ela é tipo um manto que ele carrega, e você tem as cenas de ação, ele meio que puxa a capa, quando ele dá uma volta para se desviar dos bandidos, ele fica puxando a capa assim, e você meio que acha isso um pouco ridículo, mas é isso, mano, você vai lutar com uma capa, você vai ficar puxando a capa como se ela fosse um poncho, um manto que você fica carregando. É da hora o modo as cenas de ação, tanto que como eu falo, ele não é um Batman estabelecido, só que ele apanha pra caramba, mas ele ainda assim sabe lutar e ele é um Batman de uma luta bem bruta. E a minha grande ressalva com relação ao Batman do Nolan, o Batman do Christian Bale, é que o Batman do Christian Bale, nas lutas dele, ele sempre lutava assim. Tipo uma dança do robô. Nessas cenas de ação do Batman, a gente tem cenas assim que o Batman do Robert Pattinson ele defende o rosto com os dois cotovelos, ele muitas vezes está se movendo assim, mas não fica parecendo uma dança do robô. Ele realmente faz isso para uma defesa, para bloquear o rosto dele, que é a única parte vulnerável dele, o rosto e a cabeça. Então ele usa o cotovelo, ele defende, mas tem velocidade naquela coreografia de luta. É muito bem trabalhado aquela coreografia de luta. Agora falando do elenco. O elenco do filme é lindo. Para você que estava com dúvidas sobre o vampirão, o morcegão do Batman do Robert Pattinson, não tenha dúvidas. É um Batman muito bem feito. E o contraste com o Bruce Wayne também é bem feito. A gente tem um Bruce Wayne que é meio emo, meio gótico, depressivo, podemos dizer assim. É um Bruce Wayne que está sempre isolado. Tanto que quando ele tá na intimidade dele, ele se veste com roupas assim de adulto roqueiro, umas roupas que não tem nada a ver, não são terno, não é camisa social. E ele tá sempre assim, com a pose curvada, e ele tá sempre apático a todas as situações. Tanto quando ele aparece em público, ele tá sempre isolado, todo mundo fala que ele tá lá no alto da torre e ninguém vê ele. Então você tem esse Bruce Wayne que ele não usa o disfarce do playboy bilionário arrogante pra ninguém desconfiar. Ele simplesmente se isola porque a vida dele é o Batman. Ele é o Batman, tanto que o Alfred fica pegando no pé dele. Você tem que ajudar no legado do seu pai.
você tem que fazer o trabalho social. Ele, o que eu tô fazendo é o legado do meu pai. Você tem um Batman que ainda tá muito alheio de toda a situação, alheio da corrupção de Gotham, alheio do papel dele como herói. Então, quando você tem a cena do Batman investigando, ele descobrindo metade, ele fala, meu, que é isso? Todas as autoridades estão nesse lugar que eles não deviam estar. Tipo, cara, você não conhece a sua cidade, você não sabe que Gotham é suja. Que todos os caras das autoridades, os bambambam da autoridade são sim bandido. Ele mostra surpresa, então você vê um Batman que está totalmente por fora. A única questão dele ali é ir lá, bater um bandido no meio da rua, usar o medo como ferramenta. Ele ainda não sabe trabalhar da maneira correta, da maneira de ver a figura como um todo. Por isso mesmo, o Charada podemos dizer que o Charada é uma grande figura heróica no filme. Figura heróica, podemos dizer que ele é o herói da cidade ou o cara que faz a limpeza na cidade. Porque assim como no Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, o Coringa, ele faz lá a limpeza na cidade, ele é que acaba sendo o protagonista, o cara que limpa a Gotham. Nesse filme, o Charada é o cara que está à frente do Batman, o Charada é o cara que usa o Batman para revelar toda a questão, toda a sujeira de Gotham. Ele é que realmente sofreu. Ele é que realmente passou por dificuldades enquanto o Bruce Wayne estava lá na torre dele. Tanto que tem uma parte do filme que discute isso, dele ser um garoto mimado, dele ser um garoto rico, dele não saber o que é ser um órfão, porque um órfão é uma pessoa que realmente passou, que comeu pão que o diabo amassou, e o Charada fala isso. O Charada mostra ali que ele conhece toda a cidade, e no final, o Batman, o Gordon, eles seguem as pistas que o Charada manda seguir. Eles fazem o que o Charada quer que ele faça, porque o Charada, ele quer limpar a cidade do jeito dele. E é aí que a gente tem a grande revelação de por que o Batman é o herói. Porque o Batman não é um anti-herói como o Justiceiro, por mais que ele seja um vigilante, mascarado, sombrio, que use o medo como uma ferramenta. A grande questão do Batman é que o Batman ainda é um cara que valoriza, acima da luta contra o crime, ele valoriza a vida, ele valoriza o bem. Então você tem essa questão, qual pode ser o símbolo de esperança de Gotham? O Batman. Ele é um cara sombrio, mas ele é o único símbolo de esperança que Gotham vai conseguir. Ele é o herói que Gotham merece. Tanto que a gente tem essa discussão no Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa mexe com a cabeça do Harvey Dent, o Harvey Dent faz todas aquelas monstruosidades e o Batman assume a culpa, porque ele sabe que a cidade precisa de um herói com rosto. O cara branco, promotor, o cara da justiça, tanto que eles chamam ele de Cavaleiro Branco de Gotham, o cara que vai fazer as pessoas terem esperança que a cidade pode sim melhorar, e por isso ele assume isso. E ele fala, às vezes a verdade não é o bastante, às vezes as pessoas merecem mais, merecem ter sua fé recompensada. Não, mano, a verdade é a verdade. Eu detesto isso, eu detesto esse tiro no pé do Batman, do Christian Bale, tanto que no Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele aprende a lição com isso, ele vê que aquela mentira não tinha nada, que o maior triunfo dele foi essa mentira, e aí nesse filme, do começo para esse filme até o final desse filme, a gente entende o porquê o Batman é um super-herói, como ele vai ser aceito pela sociedade de Gotham como o símbolo da cidade, porque o Batman é essa figura que ele pode ser interpretado ainda como alguém que tem a moral de um herói. Tanto que a gente tem no filme toda essa questão do Batman não matar. Você que viu os trailers e ficou impressionado tanto quanto eu das cenas de brutalidade, mano, isso é só o trailer. Porque no filme é bem diferente, o Batman pega até leve com os criminosos, pra falar a verdade. Ele não quebra muito osso não, ele até que ele é bem prático. A gente tem lá um cara que tem uma raiva dentro dele,
mas ele é bem mais depressivo e sombrio do que raivoso. Ele tem lá seus momentos de raiva, mas a gente nunca vê um momento onde ele perde o controle, exceto no final do filme. No final do filme tem uma cena que ele acaba explodindo, mas ele tá sempre sóbrio. A gente tem um Batman que tem noção dentro de si que ele tá buscando alguma coisa que possa trazer sentido para essa angústia que ele sente, mas que ele tem noção suficiente de que matar pessoas não vai ser isso. E não fica uma discussão chata, porque pra mim, toda vez que a gente fica, toda vez que os caras que fazem os filmes ficam apertando a tecla, o Batman não mata, o Batman não mata, ai, ele tá passando por vários momentos, ai, ele tem muita raiva dos vilões, os vilões escapam da prisão, matam um monte de gente, e aí ele fica lá, ele fica querendo matar, mas no final ele não mata. Essa questão aí, eu acho interessante você trabalhar. Sim, mas fica muito chato, porque eles ficam mexendo demais, eles ficam apertando muito o Batman, botando ele no limite toda hora. Nesse filme não, a gente entende simplesmente o porquê que ele não mata e ele tá ali controlado. É muito da hora como esse Batman, apesar da raiva, ele é mais apático, ele se controla. E o Robert Pattinson, ele faz um trabalho excelente fazendo o Batman. Quando ele é Batman, ele tá lá, imponente, ele tá com o peito aberto, ele tá com a figura soturna, sombria, ele tá silencioso. E quando ele tá com o Bruce Wayne, ele tá assim, caído, ele tá recluso. Então é muito bom como ele desenvolve essa questão dele como Batman. Eu gostei muito do trabalho dele. O trabalho da Zoe Kravitz como Selina Kyle, obviamente, é maravilhoso também, principalmente porque eles dão um espaço mais dramático do que simplesmente transformar ela numa mulher, um sex symbol, numa personagem sensualizada. Eles não sexualizam a Mulher Gato, eles dão uma trama forte para a Mulher Gato, que é um pouco diferente dos quadrinhos, mas respeita a essência dela. O Paul Dano como Charada, como nós esperávamos, ele é excelente. O trabalho que ele faz quando ele tá usando a máscara, ele faz umas cenas em que ele é ameaçador, bizarro, assustador, que ele faz aquela voz grossa que ele fica debaixo da máscara, e ele chega a assustar pra caramba. E a cena dele final, onde ele confronta o Batman também, é muito da hora, ou como ele mostra esse lado bizarro, esse lado sociopata, psicopata dele. Outra grande surpresa, eu acho que a grande surpresa do filme é o John Turturro, que é o Carmine Falcone. Se você desconfiava que ele ia ser só um vilãozinho coadjuvante, interpretado por um cara que é conhecido, por exemplo, por ser o Seymour Simmons do Transformers, mano, o John Turturro foi excelente. Ele não é só um coadjuvante, ele é um vilão, ele é um mafioso, ele interpreta um personagem repugnante, um personagem pervertido, um personagem sociopata, assustador. Você tem lá a forma como ele se comporta com os outros, a forma como ele se comporta com as mulheres, e você tem ali uma questão dele no final também, que você vê como ele é perverso, como ele é bizarro, e eu dou um grande destaque para a atuação dele. O Colin Farrell como Pinguim também, a maquiagem deixou ele irreconhecível e ele faz essa atuação meio que caricata de mafioso, que é mesmo a intenção. O filme mostra ele como um personagem caricato mesmo, por isso que ele é meio que zombado muitas vezes por alguns dos personagens. Então você tem ali essa questão do Pinguim dessa forma caricata, mas é uma forma que é aceita ali, porque é bem trabalhado. O filme já foi noticiado que o filme é a segunda maior estreia, que passou 100 milhões de dólares desde a pandemia. A primeira foi o Homem-Aranha Longe de Casa, e agora no primeiro fim de semana ele já adquiriu 100 milhões ao redor do mundo. Então o filme está indo muito bem. Cada vez mais a gente está descobrindo novas questões. No final do filme a gente tem uma referência
que é maravilhosa, que anima bastante os espectadores. Inclusive a minha irmã, que estava assistindo comigo, ela não é geek, mas ela gostou bastante da referência, ela ficou muito animada. Fiquem atentos, apesar dele levar tempo e de algumas vezes você sentir que o filme está indo muito, não é nada empurrado com a barriga. As coisas são feitas todas bem encaixadas, uma montagem bem feita. Então eu dou os pontos para o Matt Reeves, para o Peter Craig, para todos os técnicos de fotografia que trabalharam nesse filme e para os atores especialmente. E aqui está a minha avaliação do Batman sem spoilers. Até mais, gente. Obrigado por verem o vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal e nós nos vemos proximamente para mais um programa comigo e com o André. Valeu! Para ouvir este e outros programas, siga a página Alt Cine Geekers nas nossas plataformas do Facebook, YouTube e Instagram.